Quero trazer uma palavra para vocês nessa noite de quarta-feira e queria começar com a letra de uma música muito conhecida quando a gente era criança. Cantávamos na missa, ouvíamos bastante, que era uma música, se não me engano, do Padre Zezinho. Eu gosto de citar ele, né, nas músicas antigas. E a música é muito conhecida. Ela se chama Amar Como Jesus Amou. E a letra é muito conhecida mesmo, mas somente a estrofe diz assim, começa: amar como Jesus amou. Depois vem as demais partes: sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou e viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. E a música, ele começa dizendo que uma criança o parou e olhou nos seus olhos a sorrir. Diz que tinha uma caneta na sua mão, uma caneta e um papel, e tinha uma tarefa escolar, e perguntou para ele, por meio de um sorriso, o que era preciso para ser feliz. E aí ele entra: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia e sorrir como Jesus sorria. E com certeza, chegando no fim do dia, dormiríamos muito mais felizes. Para falar deste amor de Jesus, eu quero avançar nas ideias com os irmãos. E diante da meditação que eu estava tendo nesses dias, tive vários dias para meditar sobre esse amor, eu percebi que o amor de Jesus está sempre atrelado a algumas coisas. Então é importante que você entenda que o amor de Jesus está atrelado em ser discípulo. O amor de Jesus está atrelado à cruz, e a cruz por si nos leva à dor. Então o amor de Jesus está ligado a ser discípulo e está ligado à cruz. Você não consegue separar esse amor de Jesus do discípulo e não consegue separar esse amor da cruz. Deus, no passado, Deus ele tem um mover durante a história do homem. Ele tem um mover. E no passado, Deus sempre teve o interesse de formar uma nação. Ele precisava trazer o seu filho na terra e fez uma aliança com um povo, com Israel, para fazer uma nação santa. Então, a princípio, Deus quis fazer uma nação. Israel quebra a aliança com Deus, mas Deus continua fiel, porque Ele é fiel ainda que sejamos infiéis. Então, o plano que Deus tinha para Israel ainda continua. Deus tem um plano para Israel, que está ligado também no Filho, Jesus Cristo. Deus, para salvar Israel, é preciso que Israel venha para Jesus. Contudo, Deus não levantará mais uma nação na terra. Então entenda bem isso: Deus não levantará uma nação. Não há uma nação predileta por Deus. Não há uma nação que Deus
queira mais do que as outras. Não há uma nação que Deus deseja formar nessa nação valores que Ele não queira formar em outras nações também. Não existe isso. Deus agora não está mais preocupado em formar uma nação e essa nação tenha uma constituição baseada nas Escrituras. Não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus mudou completamente. Deus está povoando o céu, e para saber se você fará parte deste povoamento, se eu farei parte desse povoamento, é preciso que eu entenda algumas coisas. Deus agora não formará uma nação, assim como Deus não está formando crentes para habitar o céu. Deus formará discípulos para habitar nos céus e para reinar com Ele. Qual é a diferença? Será que é só nomenclatura? Qual é a diferença que nós podemos dizer hoje entre um crente e um discípulo? Crente hoje é aquele que diz que crê. Discípulo é aquele que confirma o que crê por suas ações semelhantes ao seu mestre e Senhor. Crente é aquele que diz, eu creio. Discípulo é aquele que confirma o que crê, seguindo os mesmos passos de seu Senhor e Mestre. Então, Deus não levará para o céu aqueles que dizem que crê. Ele levará para o céu, e Ele está procurando, essas pessoas, e Ele chama essas pessoas de adoradores. Adoradores não são aqueles que cantam músicas. Adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. A esses Deus chama de discípulos, porque Jesus era um adorador em essência. E para que a gente seja discípulo de Cristo, isso também entra na nossa vida. Então Deus não está procurando crentes, está procurando discípulos. Não é mais uma nação, mas é pessoas, são pessoas. O céu será formado por discípulos de Cristo, salvos pela graça. Pessoas que decidiram imitar a Cristo na sua vida. Amar como Jesus amou. Como que é a letra? Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou e viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia e sorrir como Jesus sorria. O que é isso? Discípulos. Eu imagino quando o Padre Zezinho fez essa música, ele não imaginou uma coisa tão profunda. Ele foi inspirado e fez essa música. Mas ela é muito mais do que uma música. Ela é uma constatação de discípulo. Jesus deixa claro duas coisas sobre os discípulos. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Olha como o amor e discípulo estão unidos. Eu dou um novo mandamento para vocês, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. Há uma medida de amor. Não é dizer eu te amo, é uma medida de amor, e a medida é igual eu amo vocês. Do mesmo jeito que eu amei vocês, eu quero que vocês se amem. Esta é a medida do discípulo. Esta é a medida que Deus está procurando naqueles que dizem que creem. É muito alta. E aí olha o que ele diz: nisso, com este amor, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Ser discípulo está intimamente ligado à questão de amar na mesma medida que Jesus amou. Não se engane, o céu não será habitado por pessoas que dizem Senhor, Senhor. O céu será habitado por discípulos de Cristo, de todos os povos, tribos, línguas e nações. E nós só seremos discípulos de Cristo se tivermos amor uns aos outros. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse a quem? Aqueles que são seus discípulos. Ele disse assim: se vocês quiserem ser meus discípulos, neguem-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Discípulo é aquele que segue o seu mestre. Jesus disse: se vocês querem ser meus discípulos, se vocês querem me seguir, vocês têm que negar a si mesmo e tomar a cruz de vocês. Reparem que a cruz e o amor estão vinculados ao discípulo, não tem como separar. Cruz e amor, cruz e amor. Diga isso para a pessoa que está do teu lado, para a gente não perder o vício. Se você estiver assistindo com a sua família, diga cruz e amor. Diga aí, cruz e amor. Não é paz e amor, é cruz e amor. Cruz e amor. A cruz é o símbolo de renúncia da própria vida para cumprir a vontade do seu Senhor. A cruz é um símbolo. Símbolo do quê? De renúncia. Para cumprir a vontade do Senhor ou para andar nos mesmos passos do Senhor. Não se pode ser discípulo de Cristo sem cruz. E nisso nós estamos vendo hoje as igrejas que até então estavam lotadas, e quanta gente, e tem vindo, e todo mundo gosta da palavra, e a palavra do coaching, e a palavra do evangelho da prosperidade, que é uma coisa que é pregada nos púlpitos, e você vai vencer, e você vai ganhar, e Deus vai te dar, e o evangelho ficou cheio disso, e Deus está vomitando esse evangelho. Por quê? Porque esse evangelho não forma discípulo de Cristo. Não forma. Esse evangelho forma crentes, e Deus não vai buscar crentes que dizem que crer, mas que têm ações de fé. A cruz é lugar de dor, a cruz é lugar de vergonha, a cruz é lugar de constrangimento, de humilhação e de perda. Ninguém pode seguir a Cristo se não estiver disposto a passar pela dor. Dor. Você está seguindo no caminho de Cristo e você está vendo aqueles da sua casa que estão se perdendo. Dói sim, porque Deus quer que você sinta essa dor. Porque é pela dor que nasce a vida. Uma mulher, pela dor, pelas dores de parto, dizem que é a dor mais insuportável que existe, das mais insuportáveis, mas é por ela que vem a vida. Pela vergonha, pelo constrangimento, pela humilhação, e por perder. O evangelho é perder para poder ganhar. Nós desejamos o céu, mas não desejamos a cruz. E Jesus disse: se vocês querem ser meus discípulos, se vocês querem entrar pelos portais celestiais, neguem a si mesmo e tomem a sua cruz. Não dá para desejar o céu sem cruz. Ninguém entrará no céu sem estar carregando a sua cruz.
Não adianta queremos viver essa vida de uma forma esplendorosa, gloriosa, cheia de glamour, e queremos a cruz ao mesmo tempo. Não há congruência. Queridos, não é possível que o mesmo manancial, Tiago capítulo 3, versículo 11 e 12, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Queremos a água doce do mundo e a salgada do céu. Não dá. O mundo tem água doce, mas no céu a água é comparada à salgada. O que eu quero dizer com isso? Que a água doce é gostosa de beber, mas a água salgada não é gostosa de se beber, nem dá para se beber. Ela é ruim ao paladar. E eu quero mostrar para você que o nosso corpo, a nossa vida vai lutar sempre para querer viver o melhor dessa terra e não o que Deus tem preparado. E a cruz, ela fala da escolha certa, do que vem de Deus, ainda que seja amarga. No Éden havia duas árvores entre tantas que existiam. No Éden havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês acham que essas duas árvores eram iguais? Se elas fossem iguais, Adão e Eva não estariam tentados a comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, ficariam satisfeitos com a árvore da vida. Mas a árvore da vida, queridos, que é Jesus, não era igual à árvore do conhecimento do bem e do mal. E não se pode comer as duas árvores. O fruto das duas árvores não podem ser comidos. E olha o que diz Gênesis no capítulo 2, versículo 16 e 17. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Olha o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Que fruta que é agradável ao paladar? Doce. Era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do fruto, comeu e deu ao marido, que comeu também. Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, e havia a árvore da vida. Eles preferiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela era doce. Mas você só vai saber como era a árvore da vida quando você lê Isaías 53, versículo 1 e 2. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele está falando de uma árvore. Jesus é a árvore da vida. E olha o que diz: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, não havia nada em sua aparência para o que desejássemos. A árvore da vida não era agradável aos olhos. Sempre aparecerá nas nossas vidas situações que são mais doces e agradáveis, mas Deus adverte: prefira a cruz. Só depois da cruz é que vem ressurreição, só depois da cruz é que vem glorificação. Então, você que é discípulo entende que tem que carregar a sua cruz e tem que tomar decisões que não são agradáveis ao seu corpo, porque o seu corpo deseja coisas doces.
A carne deseja as coisas doces, mas o espírito anseia pelo Senhor. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Então, assim como uma criança, por isso que a Bíblia diz que nós precisamos nascer de novo. Uma criança, quando nasce, ela não tem o paladar para o doce. Ela toma o leite da mãe, eu imagino que é insonso. Alguém já tomou leite da mãe depois de grande? Eu nunca tomei leite materno. Só que quando eu era pequeno, diz minha mãe que eu quase matei ela de tanto mamar. Mas a criança, ela se adapta, o seu gosto se adapta. E ela acha gostoso, e se você colocar açúcar na boca dela, ela vai rejeitar a princípio. Ela vai fazer uma cara feia, até se acostumar e não querer mais o leite da mãe. Assim é a nossa vida. Nós podemos optar pelo doce, nos acostumarmos com o doce deste mundo e rejeitarmos o fruto da árvore da vida. Mas podemos também nos acostumar com a árvore da vida e ter prazer nela, que esse foi o desejo de Deus. A segunda coisa exigida do discípulo, além de levar a sua cruz, é que ele tenha um amor igual o Senhor tem. Eu estive nesses dias meditando, pedindo a Deus para dar a mim um batismo de amor. Um batismo de amor pela minha esposa quando ela está insuportável. Um batismo de amor com as pessoas que estão perto de mim quando elas estão insuportáveis. Porque eu sou suportável, mas os outros são insuportáveis. Não é assim? Eu tenho orado a Deus, falado: Deus, me dá um batismo de amor para que eu possa ser seu discípulo e possa estar no céu. Me dá um batismo de amor para que eu possa olhar para as pessoas que me fazem mal e conseguir amá-las. E aí, meus queridos, eu quero deixar para vocês aqui algo que Deus falou comigo muito profundamente. Durante muito tempo, muitas pessoas me procuravam na questão de guerra espiritual. E hoje, quando eu vejo falar de guerra espiritual, eu tenho pena de quem pratica. Me perdoem os irmãos que estão assistindo de outras igrejas e praticam guerra espiritual. Me desculpa, eu tenho pena de você, porque eu já fui bobo como você. Eu achei que guerra espiritual funcionava. Eu já achei que funcionava. Até que a gente descobre que isso tudo é besteira. Isso tudo é bobagem. É bobagem. Mas Jesus não mandou expulsar demônios? Claro que ele mandou expulsar demônio. Mas quando Jesus encontra aquele demônio de Gadara, ele é movido de íntima compaixão, de amor. O amor que transbordava em Cristo pelas pessoas fazia com que elas fossem libertas. Aquela mulher com a mão ressequida, Jesus chega até ela e cura ela. E aquelas pessoas começam a criticar Jesus por fazer isso. Jesus diz assim: uma mulher filha de Abraão está escravizada durante tantos anos. Satanás escravizou ela. Eu olhei para ela e desejei ardentemente libertá-la. É o amor que liberta. É por isso que Jesus diz: em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome significa com a minha autoridade do meu nome, sendo quem eu sou, sendo discípulo meu, andando nos meus passos. As pessoas chegavam para mim e falavam assim: pastor, dá para você ir lá expulsar um demônio? E esses dias ainda uma pessoa me procurou e disse: pastor, tem uma pessoa que fez trabalho de macumba para mim, e eu não posso ficar perto dessa pessoa que eu passo mal. Eu olhei e percebi que era verdade. Pelo discernimento de espírito, eu verifiquei que era verdade, que ela realmente tinha um trabalho de macumba. Mas eu disse para ela:
Você quer um conselho? Ame quem fez o trabalho contra você. Ame. Ame profundamente quem te odeia. Ame profundamente quem fala mal de você. Ame profundamente quem te traiu. Ame profundamente quem fala e quem te critica. Ame, peça para Deus dar um batismo de amor, porque esse amor envolvendo a sua vida destrói todas as obras que Satanás vai tentar fazer em centro de umbanda, quimbanda, candomblé, o que quer que seja, não prevalece contra o amor de Deus. Eu quero ter o poder de olhar para os que me querem mal e anular esse mal com o amor que Deus põe e transborda no meu coração. Eu quero olhar para aqueles que me amaldiçoam e poder anular essa maldição, não com guerra espiritual, mas com amor, amar com amor tão profundo que Satanás não conseguirá chegar perto de mim. Mas nós não somos assim, porque nós não carregamos a nossa cruz. E se eu não carregar a cruz, eu não consigo amar e não consigo ser discípulo. E 1 Pedro capítulo 4, versículo 14 ao 16 diz: e vocês serão insultados por causa do nome de Cristo. Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. E se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete na vida dos outros. Contudo, se você sofre como quem segue a Cristo, como discípulo, ou numa versão como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. 1 Pedro 4, 14 ao 16. 1 Pedro diz assim, no versículo 8: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor cobre multidão de pecados. Amar é sempre a melhor e mais profunda e mais intensa arma para se libertar. O amor nos faz semelhante a Cristo, e por isso saímos da linha do feitiço e entramos na visão do discípulo, e assim seremos iguais a Ele. Quem pode intentar mal contra o ungido do Senhor? E aí eu vejo muitos líderes evangélicos achando que nada pode acontecer com eles, porque eles são ungidos do Senhor. Não é nada disso. A unção do Senhor é manifesta na vida de uma pessoa quando ela se transborda de amor. Eu posso ser um pastor e transbordar de conhecimento, transbordar de informação e não transbordar de amor. A minha vida está aberta para ser atacada pelo inimigo quando ele quiser. O que me faz ser firme, forte, o que me faz prevalecer e pisar na cabeça de Satanás? O amor de Deus transbordando dentro de mim. Discípulo que não tem cruz e que não ama, não é discípulo de Cristo. Não é. Durante muito tempo a gente escutava algo assim: você é discípulo de quem? Eu sou discípulo do José, eu sou discípulo do João, eu sou discípulo desse, eu sou do 144 desse, do 12 desse. Quanto tempo nós ouvimos as pessoas querendo ser discípulos de homens?
Nós somos discípulos de Cristo e respeitamos todos os ministérios. Entendemos que pastor, profeta, mestre, apóstolo, evangelista, acreditamos que todos esses ministérios servem sim, merecem honra, está na palavra para trazer edificação. Contudo, somos discípulos de Cristo. E se eu falhar com você, não foi Cristo que falhou. E se eu errar com você, não foi Cristo que errou. E se eu der mau exemplo para você, ai de mim, mas não foi Cristo que fez isso. Sejam discípulos de Cristo, sigam os passos de Cristo, peguem a sua cruz e amem, 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 amem. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito, muito, muito mais feliz.